Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Olá, Igor. Boa tarde. Vamos entrando aqui. Para quem está entrando agora, vamos convidando, né? Os seus, compartilhando nessa transmissão. Olá, boa tarde, Thalita. Seja bem-vinda. Para quem não me conhece, o meu nome é Shirley Morata, eu sou professora de inglês, mas o meu intuito de estar aqui hoje com vocês é falar sobre desenvolvimento humano. E eu tenho um canal no YouTube e vocês podem me acessar lá. É Shirley Morata com SHY no final. E lá no meu canal do YouTube eu coloco os periscopes que eu faço. E para vocês, né, que estão vendo no replay, eu sempre coloco algumas tarefas, né, algumas coisas de virtudes, coisas de desenvolvimento humano. E eu pertenço a um grupo, né, que se chama Calendário. E esse grupo a gente pôs alguns propósitos, né, para a gente se preparar para o final do ano, porque tá chegando, né, 2016. Então a gente tem algumas tarefas para que a gente possa realmente melhorar quanto a seres humanos, né? A gente pôr propósitos e metas, né, para o próximo ano. E para quem estiver vendo esse YouTube e não tiver mais em dezembro de 2015, a gente sabe que a gente precisa de metas, né? Toda vez que a gente encerra um ciclo e está iniciando um novo ciclo na nossa vida, né? Então a gente precisa ter bem dentro da gente os propósitos, né, para esses ciclos que estão sempre mudando na nossa vida, novo emprego, novos relacionamentos e coisas novas na nossa vida, né? E ontem eu fiz um periscope, já que a gente já tratou como a gente vai tratar essas metas para o ano que vem, a gente falou sobre autossabotagem, como é que a gente faz, muitas vezes, muitas metas e a gente acaba não cumprindo, simplesmente porque a gente não se coloca na ação. Só que não é o único sabotador a gente não agir. Existe também um grande sabotador que se chama o nosso ego. O ego é um grande sabotador. A gente se veste, né, de uma capa egóica e isso faz com que a gente realmente não consiga, muitas vezes, obter resultados na nossa vida. Então eu gostaria que vocês pudessem, né, quem não me conhece, é só clicar aí no bonequinho, quem está vendo ao vivo, para vocês poderem sempre me seguir, porque eu sempre dou algumas dicas, né? E vocês podem também compartilhar com seus amigos. Também adoro receber coraçõezinhos. Quando a gente recebe bastante coraçãozinho, a gente consegue subir aí na escala do Periscope e é bom porque mais gente consegue ver. Então vamos falar sobre este grande sabotador que é o ego, né? Então, primeiro aspecto do ego é que a gente muitas vezes se sente ofendido. Isto fere demais o nosso ego. Quando as pessoas falam alguma coisa pra gente, a gente toma tudo pro pessoal. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, as pessoas são diferentes umas das outras e nem sempre a gente vai agradar a todos. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega para você e critica um trabalho seu, alguma coisa que você fez, normalmente fere o ego. Só que será que todas as pessoas foram contra a sua atitude? O que vocês têm que ter em mente é que a gente não pode se ofender porque uma pessoa possa ter criticado. Porque, na verdade, o nosso mundo é muito diverso e o que agrada a uma pessoa pode desagradar a outra. Então, a gente não pode deixar que uma ofensa, né, alguém fale alguma coisa para você, que isso faça com que você não siga nos seus propósitos de conseguir as suas metas. Este é um grande sabotador, mas não é o único do ego. Existe um outro também, que é a gente sempre ter aquela necessidade de ganhar. Será que a gente precisa ganhar sempre? Esta é uma pergunta que eu faço porque a gente vive em um mundo competitivo. E quando a gente entra na competição, a gente quer ganhar. Mas será que a gente tem que competir com o outro? Ou será que a gente tem que competir conosco mesmo? Porque esse mundo competitivo faz com que a gente muitas vezes a gente se distancie do nosso foco. Porque você fica mais preocupado com a competição em si do que em você seguir o que você quer.
Por exemplo, em questão de competição, muitas vezes você tem um carro, aí você vê que seu vizinho, ele comprou um carro melhor do que o seu. Aí você entra naquela de competição. Ah, eu também vou mudar o meu carro, eu quero ter um carro melhor também. Só que será que é necessário a gente estar competindo tanto? A verdadeira competição, ela tem a ver conosco. O quanto a gente compete conosco mesmo, sempre nos tornando pessoas melhores. E isso que é importante. E não competir com a outra pessoa. Isto é um grande bloqueador. Outra coisa é que a gente também tem que se libertar da necessidade de ter razão em tudo. Nós nem sempre temos razão em tudo, só que às vezes o nosso orgulho, o nosso ego diz, não, eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho razão. E muitas vezes a gente está numa discussão com alguém, numa polêmica, e a gente até chega à conclusão de que a gente não está tão certo. Só que o nosso ego, ele diz assim, não vou dar o braço a torcer. Eu vou ficar na minha razão, porque você não quer dar o braço a torcer para o seu cônjuge, para os seus pais ou para o seu patrão, de que você também reconheceu que você não está certo, que você não tinha razão nesse ponto. Só que muitas vezes o ego não deixa a gente chegar nisso. E isso melhora muito a nossa vida, quando a gente pode reconhecer que a gente não tem razão. Quando a gente percebe, puxa vida, realmente eu errei, isso aqui eu não estou certo. É muito melhor o reconhecimento do que a gente ficar no pedestal do ego, porque isso nos distancia dos nossos propósitos. Uma outra coisa em relação a esse grande autossabotador que é o nosso ego, é que a gente tem a necessidade de ser superior sempre. Aquela necessidade de dizer, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Mr. Know-How, eu sei de tudo. Será que a gente realmente precisa estar nesse pedestal? Pedestal superior, eu sei, eu conheço tudo? Porque na verdade isso não é verdade. Eu posso ser uma grande professora de inglês, mas eu não preciso saber tudo de tudo, eu não preciso ser superior a ninguém. Porque quando eu me coloco num pedestal, o que acontece? Todas as vezes que alguém me pedir alguma coisa que eu desconheço, eu não vou tentar, porque eu quero sempre dar um ar de que eu sou superior. Então o superior ele não pode errar. Então ele não vai às vezes tentar uma coisa nova. Então de repente ele tem a chance até de ser convidado para fazer uma coisa diferente, mas como ele quer o pedestal do eu sou superior, eu sei tudo, ele sabe que às vezes ele vai errar. Então ele pega e ele não aceita aquele desafio. Então por que esse ego de ter que ser superior a tudo? Então é importante também que a gente desça desse pedestal. Nós não temos a necessidade de sermos superiores. Nós temos que ser simplesmente o que somos. Existe uma outra coisa em relação ao ego, que é a necessidade de sempre ter mais. Nesse mundo que a gente vive tão material, a gente sempre quer encher o nosso guarda-roupa de roupas, encher o nosso sapateiro de sapatos, encher a nossa vida de coisas que a gente nem precisa. Essa necessidade egóica de ter. E a gente acaba esquecendo que é importante a gente ser e não ter. Porque o que adianta a gente ter um monte de coisa material e não estar feliz? Então essa necessidade de ter é coisa do ego. A gente não tem necessidade de ter tanto. Se a gente conseguir dar uma olhada bem profunda a quantidade de coisas que a gente tem muita coisa supérflua, tantas coisas que não são necessárias. Isso tudo é uma capa egóica. Quanto mais eu tenho, parece que eu vou ficar melhor. E na verdade essa busca do ter, a gente esquece de ser, né? E uma outra coisa, né? Acho que alguém comentou que está travando. Tenta sair e entrar de novo, né? Se está travando, ou pode me assistir no replay. Espero que vocês consigam, né? Entrar no replay. Você chegou agora, né? Então, eu tô falando sobre a autossabotagem, né? Falando sobre o ego, mas pode assistir depois no replay, porque eu já falei algumas características desse grande sabotador, que é o nosso ego. E outra coisa, né? Além dessa necessidade de ter muito, né? Mais, cada vez mais, como é uma coisa do ego, a gente também tem que se afastar daquela necessidade de dizer que a gente é o nosso êxito. Na verdade, o nosso êxito não somos nós. O que eu quero dizer com isso sobre êxito? Se eu sou uma grande professora de inglês,
Isso não significa que eu sou uma professora de inglês somente. Então, quando eu pego e me uno a um êxito que eu tenho, eu me afasto das outras coisas que eu preciso melhorar. Por isso que a gente vê tantas vezes vários seres humanos que eles estão muito felizes profissionalmente, porém eles estão afastados da família. Por quê? Porque eles se misturaram na parte egóica com os êxitos que eles têm. Então eles acham que eles são aquilo que eles são melhores e se esquecem que a gente tem que ser bom em vários aspectos na vida e não somente em um, porque quando a gente se dedica unicamente para o nosso trabalho, a gente não está cuidando da nossa família, então nós não somos o que nós somos bons, né? Nós não somos os nossos êxitos, nós somos muito mais completos do que isso. Então é importante que a gente trabalhe todas as nossas necessidades, não só a necessidade do emprego, ou não só ser mãe. Eu posso ser uma mãe maravilhosa, mas eu estou falhando quanto a ser uma esposa boa. Então nós não somos os nossos êxitos, nós somos muito mais do que isso. E finalmente eu gostaria de dizer que a gente também tem que se afastar dessa capa egóica da gente ter fama. Na verdade, eu não estou falando daquela fama como de um artista, né? Que um artista ele tem fama. Eu estou falando da gente querer simplesmente ter o reconhecimento do outro ser humano. De saberem, não, eu vou morrer e vão saber quem é a Shirley Morata. Eu acho que essa necessidade egóica da gente ter fama é justamente por um medo que a gente tem de quando a gente morrer, da gente ser esquecido. Então a gente tem essa necessidade, eu quero que saibam quem eu sou, quem é a Shirley Morata. Só que isso é uma coisa que nos afasta demais dos nossos propósitos, porque eu não preciso ter fama, eu preciso fazer coisas que vão me fazer ser lembrada no futuro, mas coisas mínimas, não precisa ser uma coisa grandiosa, eu não preciso ser como Nelson Mandela foi, como Chico Xavier foi, eu não preciso ser um mártir, eu preciso simplesmente dar o melhor de mim. E isso vai fazer com que eu seja conhecida no futuro. E não pelo muito, né, que eu fiz, mas por aquele que eu posso dizer até que foi um pouquinho, mas que vai fazer com que eu seja lembrada por alguém. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu sou formada em economia, né? Eu fiz faculdade de economia, porém eu trabalho como professora de inglês, e eu trabalho nisso porque teve uma vez que na faculdade, né, no primeiro ano da faculdade, o meu professor faltou, e naquela hora do intervalo eu estava conversando com um colega de classe, e numa conversa com ele, eu falando para ele que eu precisava de trabalhar para poder pagar a faculdade, ele falou: por que você não dá aulas de inglês? E aquela palavra me tocou tão profundamente, e eu pensei, eu vou tentar, porque ele falou: você é uma pessoa comunicativa, você acha que você não se daria bem dando aula de inglês? E essa pessoa se tornou uma pessoa importante para mim, por causa de uma frase que ela me falou: tente dar aula, já que você sabe inglês e você sabe comunicação. Então, quantas vezes a gente faz uma coisa que a gente acha que é tão pequena, mas que pode transformar a vida de alguém? E isso é muito mais importante do que ser famoso. Isso significa que você está ajudando alguém, dando uma palavra amiga num momento. Então, gente, é muito mais importante do que essa capa egóica de eu sou famosa, eu sou a toda poderosa. Não, é muito pouco que a gente precisa para ser feliz. Então, se libertar do ego é uma forma da gente conseguir se colocar na nossa essência. Então, vamos tentar fazer as metas para 2016 e a gente se colocar nisso, né? Então é isso, eu quero que a gente possa, em 2016, descer desse pedestal do ego e subir no pedestal da nossa vitória, na nossa essência, e poder colocar os nossos objetivos, tá bom? Eu vi que muita gente entrou e saiu, talvez o sinal não esteja tão bom, espero que vocês possam ver no replay. Assistam e podem acessar o meu canal do YouTube, que é Shirley Morata, com SHY no final, e lá eu vou colocar os meus periscopes, né? Vou colocar esse também amanhã, e mais tarde eu vou colocar o que eu coloquei, um outro sabotador que eu pus ontem, que foi o sabotador do estar afastado da ação.
tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem com seus amigos e amanhã, se Deus quiser, eu vou estar de volta. Se não tiver amanhã, vou estar depois da manhã. Mas sempre aguardem, eu sempre passo alguma coisa, viu? Gratidão para vocês que estão aí. Um beijo no coração de vocês e vamos fazer um 2016 muito bom, tá bom? Podem assistir o replay quem entrou agora. Um beijo. Vou inverter um pouco aqui a câmera, tá? E vamos tentar cada vez ser melhores, né? Melhores pessoas. Um beijo. Vou inverter aqui, vamos tentar mais uma vez. Tentando melhorar a cada dia. E vamos mandando coraçãozinho, que eu gosto bastante. Um beijo.